Meu nome é Bia Reis, eu sou jornalista e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar um dos grandes escritores brasileiros, Pedro Bandeira. O Pedro nasceu em 42 em Santos, trabalhou com teatro profissional, com publicidade, com jornalismo, até se tornar escritor nos anos 80 e produzir uma das grandes obras, muitas obras da literatura juvenil que a gente tem aqui no país. E é sobre isso e sobre um pouco desse mundo que estamos vivendo que a gente vai conversar agora, né, Pedro? Muito obrigada. Prazer. Prazer estar falando com você, Bia. Pedro, eu queria começar te perguntando como que vai a sua vida nesses tempos de pandemia. Você não está em São Paulo, né? Você está isolado em São Roque. Como é que vão as coisas? Eu nasci em Santos, mas desde da juventude eu moro sempre em São Paulo. Mas eu, por sorte, tenho perto de São Paulo, a 50 quilômetros de São Paulo, tem uma cidade chamada São Roque, e eu no mato de São Roque tenho uma chacrinha. E essa chácara é muito gostosa agora para o confinamento, porque, ao contrário de quem mora, por exemplo, num prédio, num apartamento, é ruim sair passear na rua. Eu que posso passar no mato em volta, porque aqui os papagaios não têm Covid-19, os urubus não têm Covid-19, os esquilos não têm Covid-19, e até tinha um viadinho que passava aqui, eu perguntei para ele se ele tinha Covid-19, ele disse que não. Então, nós estamos... é gostoso, dá para ficar aqui, fico eu com minha mulher. Então, eu não sinto menos, porque a vida do escritor tem muito a solidão, porque para você escrever, e até quando você faz e-mail, para responder e-mail de leitor, de professores, isso é uma coisa comum na vida da gente. Então, não faz tanta falta aquela pessoa que toda manhã vai para um trabalho enquanto seus colegas tomam um café e fala do jogo de ontem e tudo mais, né? Dá uma cantada na coleguinha. Isso aí tudo faz falta, né? Tem muita gente que está muito neurótico de estar fechado. Para nós, escritores, eu tenho um grupo de amigos, todos nós escritores infantis juvenis, nós temos muita amizade entre nós. A nossa profissão é uma profissão que não tem ciúme, não tem competição. Nós todos fazemos parte de um grupo que faz um grande esforço para fazer o futuro brasileiro gostar de ler, ter acesso ao conhecimento, poder conquistar o conhecimento através da leitura. Então, a gente um torce pelo outro e tal. Mas tem um grupo de amigos aqui de São Paulo, nós nos reunimos uma vez por mês, sempre na casa um do outro. Agora estamos nos reunindo por lives, né? E eu vejo toda a vida deles, fica a escrever. Tem muitas horas de solidão, você e o computador. Antes era a gente, a máquina de escrever. Eu, por exemplo, antes do computador, nem usava a máquina de escrever só para passar limpo os livros que eu escrevia a lápis. Porque a lápis é melhor do que na máquina de escrever. Na máquina de escrever você não pode corrigir, introduzir mais uma explicação. Então, a lápis não, dá para você apagar, escrever nas margens e tal. Depois pegar a máquina de escrever, a Olivetti, só para passar limpo e entregar a editora. Agora é no computador, então a gente tem que ficar sozinho. Eu, por exemplo, gosto muito até do silêncio, da solidão, para poder criar. E você tem conseguido escrever? Ou a tua cabeça está muito consumida por a questão da doença? Ou você tem conseguido mesmo manter uma rotina? Não, eu não estou, para ter uma ideia, eu não estou envolvido. Eu gostaria de estar envolvido num projetão juvenil daqueles que me absorve, e não estou. Não estou até porque eu tenho um problema, eu tenho muita coisa publicada, então é muito difícil a gente achar uma coisa nova. Eu não posso escrever mais uma historinha de aventura, mais uma historinha de mistério, sabe, não dá para mim, ou então do despertar dos namoros, então eu tenho feito mais uns livros infantis, poesiazinhas infantis, fiz agora 2 livrinhos que estou fazendo, muito dependendo do meu parceiro Avelino Gomes para fazer a parte... é uma novidade muito grande, a parte de ilustração. Então, estou mais por aí. Agora fiz umas crônicazinhas
sobre a coronavírus e tal, mas eu queria estar mergulhado num grande projeto juvenil. Mas está me faltando, eu não quero me repetir, entendeu? Tenho mais de 100 livros, então é duro, você não pode fazer mais um, né? Você tem que dar uma novidade para o leitor. É isso que ele espera. Pedro, você citou que tem feito crônicas ou fez alguma crônica sobre o coronavírus, né? De que maneira que os temas que estão em voga, as questões que a gente vai vivendo, influenciam você na tua escrita, na hora de escolher um tema, na hora de criar um personagem? Você tem uma conexão entre esses temas e a tua escrita? Na verdade, por exemplo, como eu falei, crônica, a crônica, sim, é baseada no momento, na provocação do que está acontecendo. Eu gosto muito de escrever mudando a maneira de encarar o fato, né? Então, eu escrevi croniquinhas, saiu nos jornais aí, na Folha, Estadão, o confinamento, não a partir do papai e da mamãe confinada, mas a partir da filhinha deles, que gostaria de ter o papai e da mamãe em casa o dia inteiro, e não tem, porque o pai e a mamãe trabalham fora. E ela fica muito chateada. Então, ela ficou feliz com o confinamento, porque agora tem papai e mamãe o dia inteiro. Então, o ponto de vista é que ela está a favor do vírus. O vírus está ótimo, tem mais colo o dia inteiro e tudo mais. De outro, o ponto de vista assim, que todo mundo agora não tem nada que fazer, tem que ir na estante pegar livro. Então, eu escrevi uma crônica do ponto de vista da traça, que estava muito quieta, bonitinha, tranquila, comendo o livro e tal. Também tiram o livro da estante e ela corre risco de cair fora. Então, ela está furiosa com a coronavírus. Ela estava justamente jantando os irmãos Karamazov. E aí, de repente, pegam e abrem o irmão Karamazov. E ela estava achando uma delícia aqueles irmãozinhos. Então isso aí, sim, mas na literatura, não. Eu tenho para mim que a literatura é feita para sempre, para funcionar, para não morrer amanhã. Então é importante você não usar o momento, porque o momento passa. Até hoje, as obras mais importantes, que mais são adaptadas para filme, etc., ainda são as peças do Shakespeare, que as escreveu há 400 anos atrás. Quer dizer, nada mais velho? Não, nada mais novo. Porque ele não escreveu sobre seu tempo, ele não escreveu sobre reis, ele escreveu sobre sentimentos humanos. Ele fez a maior peça sobre o amor impossível de dois jovens. Ele fez a melhor peça sobre o ciúme desesperado. Ele fez a maior peça sobre a cobiça. Uma peça sobre a avareza. Ele fez tudo. Isso nunca morre. Sempre haverá um amor impossível e desesperador. Sempre haverá alguém morto de ciúme. Sempre haverá alguém apaixonado, mas alguém que tem inveja do sucesso do outro, que pretende destruí-lo. Está tudo em Shakespeare. Está tudo em Shakespeare. Então, todas as minhas histórias eu pretendo que sejam eternas, porque tratam dos sentimentos humanos. Desde o sentimento da criança, quando eu quero escrever com uma criança pequena, tá? Então, eu quero fazer uma poesiazinha sobre uma criança que tem um irmão menor. E um irmão menor que enche-lhe a paciência, porque quebra o brinquedinho dele, rabisca o caderno dele e tudo mais, mas que ninguém venha brigar com o irmão dele, porque ele ama o menino, né? Ele ama o irmão. Então, aí ele vai brigar com alguém que veio brigar com o irmão dele. A pré-adolescência, a adolescência, e de repente tem aquela explosão únios, né, da puberdade, e ela começa a se interessar pelo sexo oposto. Então, eu tenho que escrever um livro sobre isso, isso sempre acontecerá, porque a humanidade sempre passará pela puberdade e se descobrirá o ser que precisa da outra pessoa para dividir sua vida. Então, tem que ser um livro que dure, que possa... Eu tenho livros publicados há quase 40 anos, mas que hoje vendem mais do que vendia na época.
Por quê? Eles são livros velhos? Não, porque eu trato da amizade, da inveja, do ciúme, da ligação, da esperança, do desespero, do medo, da desonestidade, da luta pela democracia, pela liberdade. Eu sempre procuro temas assim. Claro que é difícil, você tem uma dificuldade, até porque o mundo anda mudando muito. Tudo muda toda hora. Toda hora tem alguma novidade tecnológica incrível. Então, como eu escrevo a partir dos anos 80, eu peguei toda uma revolução da informática, da internet e tudo mais. Esta é uma dificuldade. Por exemplo, você e muitos meus leitores conhecem a minha série dos caras, os meninos heróicos da série da Droga da Obediência. Uhum. No começo dos anos 80, não havia telefone celular, não havia computador pessoal, não havia internet, Google, não havia nada. Então, meus meninos, eles são até de classe média alta, quando querem telefonar, eles vão no telefone público. Uhum. Então, você fala hoje para um adolescente, disco, o que é discar? Discar, ele nunca ouviu falar disso, ele nunca viu um telefone de disco, sabe? Então, e ele diz que mas como? Minha história não é sobre telefone, ela continua. Ela não tem nada a ver. Ela é uma história até meio política, bastante política, sobre a liberdade, sobre a liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade de pensamento. Então, essa seria uma dificuldade. Então, se você quisesse basear... uma vez que eu peguei os caras, quando começou a revolução da internet, eu estava fazendo uma série, obrigado pelos meus leitores, que pediam mais livros com os caras, com Miguel Magri, Crânio, Calu, Chumbinho. E aí eu fiz Pântano de Sangue, Anjo da Morte, Droga do Amor. Aí eu imaginei fazer uma história de um hacker e tal, e na época, não sei, ainda se chamava hacker, tinha até outro nome, e eu ia escrever uma história chamada Droga Virtual, em que o computador seria protagonista. E comecei a escrever. Mas, na medida que eu ia escrevendo, os programas mudavam, as coisas progrediam, eu tinha que voltar atrás e reescrever a história. Então, eu falei, esse livro nunca vai ficar pronto, porque a tecnologia não fica pronta. Então, o que é que eu fiz? Eu tive que mudar o livro, estava até programado para sair já. Então, expurguei ao máximo a parte de computação e transformei aquilo numa aventura, de um sequestro, em que tem que entra um laptop, entra alguma coisa, mas bem secundariamente, que é o livro Droga de Americana. Então, você não pode fazer isso quando você quer. Por isso, muitos colegas meus estão usando para o juvenil o fantástico, tá? Como fez a Jenny Rowling, estão usando o fantástico, dragões, coisa numa Idade Média, que nem fez o Senhor dos Anéis, coisas todas, né? Que é a única saída. É muito difícil você usar o momento. Numa novela, com grandes autores como Valcir Carrasco, podem usar o momento, porque a novela passa. Um livro não passa. E se passar, ele morre. Ele morre, ele desaparece. E um livro não foi feito para desaparecer, foi feito para durar. E eu quero que meus livros durem. Infelizmente, eles duram. Tem livro que vai fazer 40 anos de idade, eu tenho leitores de 50 anos de idade que ainda me escrevem, e tenho leitores de 8 anos de idade. Entendeu? Porque eu quero falar sobre o ser humano, sobre o meu leitor, sobre a vida dele. Isso jamais mudará. Então, um momento, por exemplo, tem gente escrevendo sobre o coronavírus. Claro que eu não vou escrever sobre isso. Eu posso fazer um livro em que se usem as grandes pragas que volta e meia a humanidade é vitimada, como foi a peste negra, como foi a sífilis, como foi a gripe espanhola, e papapá, e agora o coronavírus. Eu posso fazer isso, mas metaforicamente, tá? Uma coisa, os efeitos no ser humano que isso pode acontecer. Pode até ser que eu vier fazer, mas isso não me leva. Talvez deva vontade seguinte, escrever sobre a solidão. Aí sim, porque a solidão irá. Mas não exatamente a solidão por causa do coronavírus. Solidão por qualquer razão. O isolamento,
a timidez. Pronto, aí já sai a história de, sei lá, um menino muito tímido, entende? Que fica muito sozinho, mas não gostaria de ser sozinho, não tem coragem de estourar, meio filho único, os pais não sei o que, os pais separaram e tal. Ou ele tem medo de bullying, porque ele usa óculos, porque ele está usando aparelho dentário, ou porque ele é mais gordinho. Então já não tem nada a ver, mais a ver com o coronavírus, mas tem que haver a solidão, a tristeza. Pedro, desculpa, então assim, o teu interesse é tratar os grandes temas, falar dos sentimentos humanos, tratar essas questões mais amplas, né? Como que você chega nos assuntos dos seus livros para tratar esses temas? É nas conversas? São experiências da tua vida que você acaba resgatando de alguma maneira? Como que você chega nesses temas mais específicos? Literatura. Mas é o seguinte, o artista é uma pessoa que tem que ter grande capacidade de observação. Eu tive um grande amigo, vivi todo o meu começo de teatro com ele, um grande autor de teatro, Plínio Marcos. O Plínio era uma pessoa de pouco estudo, não tinha nenhum pós-doutorado nem nada, mas ele tinha uma capacidade de compreender com uma velocidade maior do que qualquer outro ser humano. Todo mundo pode passar na rua e ver aquelas prostitutinhas, coitadinhas, que ficam paradas na calçada, querendo fazer um programa qualquer tostão. Você sabe que ela tem um cafetão que a explora, mas você passa sem pensar naquilo. O Plínio foi capaz de olhar e imaginar a vida, como é a vida daquilo, e mostrar que é um ser humano, que pode amar. Ela pode amar aquele cafetão, aquele proxeneta, entende? Só como seria a relação deles? E fez uma obra-prima terrível, que é a Navalha na Carne. Então, eu observando o outro. Eu posso, por exemplo, estar visitando uma escola e ver uma menina, como eu vi uma vez, no meio de um grupo, todo mundo perguntando, ela durinha, no Rio de Janeiro, durinha, olhando para mim, assim, e de repente ela falou: Pedro, o que é a felicidade? Então, aquele é um personagem na hora. Na hora. Ela não estava na bagunça dos outros. Ela era especial. Ou então também que eu vi, uma vez, um grupo e um menino quieto. Prestando atenção, não. Mas nem movia os lábios. Olhava para mim, não estava com sono, olhando, mas quieto. Todo mundo, deixa eu falar, não, eu quero agora. Ele quieto. Eu falo, como seria a vida desse menino? Como é a cabeça dele? Por que ele não está na maioria? O que passa na cabeça? Pronto, explorar a psicologia desse menino pode te dar todo um personagem. E é o personagem que faz a história, não é a história. A história ela é fundamental, porque é fundamental como, por exemplo, eu vou te descrever uma ferrovia. Por uma ferrovia existir, ela tem que ter trilhos que vão do ponto A para o ponto B. Bom, esse é um enredo. Um enredo, uma coisa que vai passar e vai resolver. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, apresentação, desenvolvimento, conclusão. Mas isso faz uma ferrovia, não basta. A ferrovia não foi feita só pelos trilhos, precisa ter alguma coisa que vai em cima dela, que são as locomotivas e os vagões. Tá? Então, essa ferrovia, esse enredo, pode ser uma estrada reta como um trem-bala japonês. Pode ser uma estrada cheia de curvas e de túneis e difícil. Ela pode ser numa tempestade ou numa tempestade com riscos. Então, aí o enredo vai ser de um modo. Pode ser uma Maria Fumaça engraçadinha, né? Cheia de palhacinho. Então, uma história uma forma mais engraçada. Mas o quê? Por que eu escrevi isso? Por que existe a ferrovia? Só para andar trens vazios para baixo, para cima? Não. O que importa é quem vai, quem estará dentro do trem e o que será carregado dentro do trem. É o que eu quero contar. É a história, é o conteúdo, são as pessoas, os passageiros e a carga que eles levam. Tá? Então é assim, o importante, eu vou fazer a ferrovia porque eu tenho a carga e tenho o personagem que
que está vitimado ou está causando essa carga. Aí eu preciso do resto. Eu preciso da locomotiva, dos vagões e dos trilhos. Mas quem me fez... Eu construí uma ferrovia porque eu tinha um passageiro que queria ir daqui para lá. Tá? Então, é por isso que um governo vai fazer... Por que ele faz uma ferrovia? Porque ele sabe que há pessoas que querem ir depressa daqui para lá, carregar toneladas de alimento, de soja, sei lá. Entende? Por isso que ele faz a ferrovia. Então, eu tenho a soja, eu tenho a carga. E como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou contar, discutir essa carga com o meu leitor? Aí eu invento uma história que pode ser policial, emocionante, para o cara não parar de ler, mas não é importante a história. Eu, por exemplo, esses anos todos que recebo cartas, agora e-mails, sobre minhas histórias, ninguém discute, por exemplo, o enredo de Droga Americana. Ninguém discute. Porque esse enredo é engraçado, puxa, é engraçado, não, é emocionante, cheio de... Mas discute o relacionamento dos meninos, quem vai ficar com a magrinha, né, essa PEG que apareceu, será que o Calu vai namorar ela? Então, eles ficam pensando, e aquela hora que ela fala tal coisa, eles estão interessados no convívio entre as pessoas. Isso é que é o que importa. Sabe, não importa tanto só de discutir se realmente o tio de Hamlet realmente matou o pai de Hamlet, casou com a mãe dele. E importa ver como ele vê isso. Que ligação tinha ele com o pai? Que ligação ele tinha ele com a mãe? Será que ele não tem ciúme da mãe na cama com o tio dele? Sabe? Então, por isso, até hoje, essa peça é imortal. Ninguém sabe por quê o Shakespeare pôs aquela história. O enredo em si é só para você acompanhar a peça. Mas o que pensa aquele personagem, nossa, o papel que tem os coadjuvantes, o Polônio e coisa assim, aquilo é imortal, é gostoso se reler a peça. Sabe? É fantástico, como o Dom Casmurro. Até hoje ninguém... Eu, por exemplo, tenho certeza que o Bentinho era um idiota, ou então Dom Casmurro e Bentinho idiota, e ele era muito menor que Capitu, e o ciúme dele é porque, puxa, como é que uma mulher tão maravilhosa como essa vai gostar de mim? É claro que ela tem que me chifrar. E o José Dias, como Iago em Otelo, provoca esse ciúme nele. Tá? Tem uma razão, você vai ver no livro como ele tem a razão. E, na verdade, ele narrando a história, ele diz que ela o traiu, mas terá traído mesmo? É ele que está contando. Será que ela traiu? Então, claro que ela traiu. Claro que. Só tem um testemunho, que é ele que está narrando. E ele é um idiota. Ele que diz, será que a mamãe vai deixar? Ele é um bobão. Então, Capitu é linda, forte, grande. Se ela não quisesse continuar casada com ele, puxa, ela sairia, uma mulher moderna, Capitu. Entende? Então, por que esse livro então, existe até hoje? Foi escrito no metade do século XIX e até hoje é o melhor romance para você ler. Por quê? Porque trata de uma coisa humana tão grande como o Machado conseguiu levantar. Então, é isso que nos provoca e nos faz escrever. Pedro, estão me sinalizando aqui que a tua internet está dando umas travadas. Se você consegue atualizar a tua página para ver se entra direitinho. Como é que eu atualizo a minha página? Command F5. F5? O que eu faço com F5? Deixa eu ver, F5. Você sabe, eu sou meio Neandertal. Clico em F5, meu F5 é Mac. Agora eu acho que voltou. Eu estou conseguindo te ver. Você coloca o cursor no link lá em cima, onde tem o endereço da página, tem. E dá um Enter. Vamos ver se melhora. Você está me vendo? Melhorou? Melhorou. Acho que agora entrou direitinho. Vamos ver. Estava travando um pouco. Pedro, para
escrever para criança, para escrever para adolescente, você precisa de alguma maneira resgatar a criança que foi, como você foi criança, como você foi adolescente? Você resgata as sensações, histórias, ou não? Não, não mesmo. Tanto quando eu for tratar sobre adolescente, eu prefiro até pôr sempre meninas, para não correr o risco de me colocar, eu, adolescente, na história. Então tem que ser uma menina. Então tá fora, tem que ser fora de mim, tá? Porque o que eu fui é passado, outro mundo, outra coisa. Cada um tem as suas próprias neuroses. Eu não vou ficar escrevendo sobre as minhas neuroses. Fico imaginando a neurose do outro. Aquilo que ele precisa, não do que eu preciso. A história não é para eu fazer psicanálise, entendeu? Sabe, eu não quero fazer psicanálise. Eu fico imaginando que eu falei, fico olhando aquele menino tímido, calado, o que passa na cabeça dele. Então eu quero escrever ele. Eu quero escrever aquela maravilhosa menina que me olhava, disse Pedro, que é a felicidade. Entendeu? Acho que para mim ela é o charme, é o germe da Isabel, da Marca de uma Lágrima. Ela sabe disso que até hoje a gente é amigo, e ela tem um filhinho maravilhoso chamado Moisés, até já dediquei livro para o filho dela, para ela, lógico, claro. Então, essas pessoas são, o ser humano, o brasileirinho, é a minha inspiração, não eu. Não eu. Por isso que também, eu fiz ciências sociais, eu não fiz pedagogia, nem psicologia e nem letras. Eu fiz ciências sociais, até hoje eu gosto muito de política, de sociologia, né? Mas aí me tornei jornalista, escritor, e escrevia sobre o que me mandavam quando era empregado. Você escreve o que o chefe de reportagem manda você escrever, não aquilo que você quer, né? Mas quando eu decidi escrever para criança e jovem, aí eu fui estudar pedagogia e principalmente psicologia do desenvolvimento, para compreender o ser humano desde que ele nasce até o fim da adolescência. Porque o ser humano é sempre igual, menos numa época. Ele só muda uma vez na vida, na adolescência. Ele é criança, deixa de ser criança para se tornar adulto. E aí ele muda tudo. Muda o corpo, muda a maneira de pensar e de agir. Sabe, se você tem um homem de 60 ou de 65, não tem a menor diferença. Mas você tem um de 10 e outro de 15, são totalmente diferentes. Um de de 10, totalmente diferentes. Então, eu fui estudar psicologia e desenvolvimento. Eu dei muita seminários sobre psicologia e desenvolvimento, justamente para entender. Eu quero que esse livro seja entendido por uma criança de 8 anos. 8 anos, como é que é o relacionamento com meus pais? Meu pai é pai-herói, maravilhoso, tá? Eu obedeço tudo que minha mãe diz. Quando eu tenho 15 anos, não, meu pai é um chato, que não deixa eu sair para eu ir com os meus amigos no shopping, eu tenho que chegar cedo em casa, entende? Então, você tem que ter essas diferenças, essas nuances. Veja você, o ser humano, imagine o ser humano como uma cebola. Quando você nasce, você é o miolinho da cebola. Você só tem em volta uma camadinha, que é a mamãe, o cheiro do leite, a fome. Depois tem outra camadinha que é papai. Depois tem outra camadinha que já é vovó e os irmãozinhos. Você não tem ideia da última camada, onde tem o mundo, onde tem o Trump, onde tem o Erdogan, onde tem médicos pesquisando o coronavírus. Não existe para você isso. Então, você tem que saber. Quando você é pequeno, você tem que saber. Por exemplo, o humor. Uma criança até eu acho que uns 10 anos, entende mal o humor, porque o humor se baseia na ironia. Ele não entende ainda a ironia. Quando ele é pequenininho, ele está lutando para largar as fraldas, para não fazer xixi na cama. Então, piada para ele é cocô. Xixi. O Joãozinho fez xixi na cama. Que engraçado. Isso é humor para ele. Então, eu tenho que saber isso quando eu vou fazer um livrinho para ser fruído por essa idade, sabe? E assim vai. Depois tem o animalzinho de estimação, uma série de coisas que eu posso ir indo. Aí eu só posso fazer o pré
Você nota que na parte dos meus juvenis, os adolescentes já são pré-adultos. Eles já não dependem dos pais. Os pais são muito coadjuvantes na história, quando nem existem, às vezes. Porque é o momento que você está querendo sair da casca. Que você está querendo que mamãe e papai parem de dar ordem. Você quer ser adulto. Entende? Então é a luta para ser adulto. Você não é ainda, mas você quer ser. Tá? Então você tem que saber isso para o livro funcionar para aquela idade. Até porque meus livros e nossos livros são muito baseados na escola. Meus livros são subsídios para o trabalho da educação. As professoras usam meus livros. Se eu esperasse que meu livro fosse para a livraria e só fossem consumidos pelos papais, eu estava roubado, porque papai e mamãe no Brasil não é aquele que leva livrinho para casa. Não leva, não. Ele só compra se a professora mandar. Por que não há adoção escolar na Alemanha ou na Inglaterra? Porque não precisa. Papai, mamãe, vovó, madrinha, compra livro e traz para a criança. Tá? No Brasil não é assim. Nós precisamos totalmente das professoras para educar nossos filhos e nossos netos. E, Pedro, quando você era criança, adolescente, você foi uma criança leitora, um adolescente leitor? Tinha livros na tua casa? Como que era essa tua vida em Santos? Eu tenho uma biografia meio... Meu pai morreu, eu ainda não havia nascido, eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe era uma senhora muito carinhosa, um doce de pessoa, mas com pouca cultura, muito pouca cultura mesmo. Mas eu era muito sozinho, muito isolado. Tinha 2 irmãos, mas muito mais velhos que eu. Então, a minha vida foi a solidão infantil. Ficar em casa, brincar sozinho, construir cidades com caixa de sapato, jogava botão comigo mesmo. E o Santos sempre ganhava nos meus jogos, nem empatou. E ler. Primeiro, o gibi. O gibi era muito importante na minha vida, na vida da turma da minha idade. Hoje, nem tanto. As crianças não leem gibi. O gibi, talvez a televisão tenha substituído o gibi. Mas foi muito importante. E o gibi era bom porque você não precisava ter dinheiro para comprar muito gibi, porque você na escola trocava com os colegas, e lia um monte de gibis e tal, depois devolvia, não importava reler o gibi. E depois entra de cara, começa a entrar o livro. Mas eu nunca li para ficar inteligente. A leitura era a minha diversão. Era divertido. Eu pegava a Reinações Narizinho, era um livro que eu li em círculos. Porque eu lia, quando chegava na última página, eu virava de novo, abria e continuava na primeira página novamente. Eu li em círculos. E era uma influência da escola? Não. Não? A escola não tinha adoção escolar. Não tinha mesmo, não havia adoção, literatura nenhuma, nada. A escola não era, tanto que no ginásio seria o Fundamental 2, e no ensino médio, que era científico, nós tínhamos um grupo de amigos, de colegas que líamos muitos, e nos encontrávamos, trocávamos livros, fazíamos debates entre nós e tudo mais, mas o resto da classe tocava a vida como os professores mandavam, não tinham nenhuma dessas preocupações. Nós já tínhamos, já muito menino, já fui fazer teatro amador, e já fui conhecer gente importante de Santos, como a Patrícia Galvão, a famosa Pagu, que terminou seus dias em Santos, e que nos falava de Sartre, que era amigo dela, de Simone de Beauvoir, que era amigo dela, da semana de 22, quando ela casou com Oswald de Andrade. Então, a gente tinha testemunha viva, né, da história. E ela, de repente, falava de um cara chamado Mulher. Eu achava, mulher? Como é que é? Mulher e tem o homem? Não. Aí a gente corria para dar uma... Porque a gente ficava ouvindo aquilo, não entendia nada. Então a gente corria para ler alguma coisa, para poder continuar o papo na próxima... Continuar o papo, não. Entender o que estava sendo dito. Isso fez a gente ler muito. Eu fui ler Sartre, eu não entendi bolacha. Eu comprei A Náusea, do Lanusse, mas eu não entendi nem a página de rosto do livro, né? Mas foi importante. Então, a gente se obrigava a ir.
Aí era muita moda o marxismo e tal, e o existencialismo. E se toca você a ler essas coisas. Não entendia nada, mas não importa. Você entrava. Você entrava, entendia um pouco, ia para o outro, entendia mais, entende? E o teatro me ajudou muito, porque eu fiquei apaixonado pelo teatro, eu me dei bem em teatro amador, ganhava sempre o prêmio de melhor ator, era o meu. Então, aí eu comecei a ler muito, e cedo eu comecei a ler Shakespeare, de cara que eu queria fazer o Romeu na peça, eu queria fazer o Romeu, e Romeu e Julieta, né? Não queria fazer Hamlet, eu queria fazer o Romeu. Aí, depois, mais tarde, queria fazer o Ricardo III. E assim, eu ia ler Ricardo III. Tá? Então, primeiro eu li Otelo, para depois ler o livro em que Machado se baseou, que é Dom Casmurro. Ele se baseou em Otelo. Depois eu fui ler Dom Casmurro. Muito mais gostoso, porque eu sentia onde entrava o Shakespeare e Machado. Né? Então, imagina, ele leu aquilo em inglês. Eu não acho que tivesse uma boa tradução, não devia ter uma boa tradução para o português de Otelo na metade do século XX, eu não sei. No século XIX, tinha nada. Ele leu no original, imagina que cabeça que era dele, né? Então, eu fui feito pela arte externa a mim. Minha mãe não me influenciou nisso. Minha família era, não me lembro de livros, de tios, tinha lá uns tios que tinham algum, mas não era, nunca vi. Eu me lembro que a gente era jovem, tínhamos 14 anos, e Santos era uma cidade importante. Era importante por causa do porto, tinha uma vida cultural muito importante. Então, todas as peças de teatro do Rio e de São Paulo sempre tinham um espetáculo, pelo menos uma temporada em Santos. E havia um teatro muito bonito, ainda há lá, Teatro Coliseu. E eu me lembro uma vez, eu acho que estava na primeira fila, eu e mais 3 amigos, de 14, 15 anos, sentados assistindo Paulo Altran, Antônia Carreiro, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso. E na plateia não havia nenhum de parente nosso, adulto. Tá, e nós meninos íamos. Então fomos uma geração que teve essa chance. Eu tive essa chance de ser abraçado pela arte brasileira, pela cultura brasileira. Então já vim para São Paulo para ser ator profissional. Minha ideia, eu fui fazer ciências sociais para não ser um ator burro, mas a minha ideia era ser um ator profissional. Só que o teatro é uma arte, eu não tinha dinheiro, então é um emprego muito ruim, você não ganha dinheiro. O salário é pequeníssimo, tá? E não vai para frente. Todos os meus colegas de teatro, aqueles que não se tornaram mais tarde protagonistas de televisão, tiveram muita dificuldade na vida, muita dificuldade, tiveram uma vida muito triste, muito pobre, porque o teatro você tem uma peça, acabou a peça, está desempregada. Você até conseguir outra peça e ter um outro salário. Então era uma coisa triste. Eu, por sorte, aí consegui fazer bastante comercial de TV. Na época era legal. O comercial de TV dava um dinheirinho legal. Muito eu ia te perguntar o que você fez, o que você fez como ator? Eu fiz Brecht, eu fiz Ariano Suassuna, fiz Martins Pena, fiz muitas coisas, mas não, sempre. Olha, se as peças que eu fazia se fosse fazer uma foto do elenco e fosse um filme de faroeste, eu seria o quarto índio à esquerda do John Wayne. Entendeu? Então você imagina que o salário não era essas coisas. Por isso que eu fui fazer jornalismo. Porque o jornalismo pagava pouco, mas no fim do mês tinha o salário. E aí eu fui sendo sustentado pelo jornalismo, fui abandonando o teatro. Dirigi Jorge Andrade, foi interessante, mas não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Porque, a não ser que você seja o dono da companhia, de sobreviver só de teatro era impossível. E não havia ainda a TV. Hoje a TV dá a oportunidade de sobrevivência a muitos atores, mas não a todos. Não a todos. Uma vez, uma entrevista, se não me engano, do Tom Cruise, que perguntaram a ele: poxa, olha que beleza, ser ator de Hollywood, ganhar 20 milhões
para fazer um filme. Ele fala, olha, para cada um de nós que ganha 20 milhões para fazer um filme, em Los Angeles, há 10 mil meninos e meninas trabalhando em lanchonetes e tentando entrar nesse mundo. Acontece que a arte é como esporte, ele não é para todos. Para cada Ronaldinho que ganha uma fortuna, a cada, sabe, Romário, a cada Pelé, existem 30 mil meninos quebrando a perna, jogando na Série D, ganhando mal. A arte e esporte é só para os. Só pode ter sucesso alguns. Quanta gente toca piano? E quantas pianistas profissionais tem, concertistas? Quantas pessoas gostam de tocar violão e cantar quando a turma está fazendo